Bem-vindos a mais um episódio de Beethoven no Boteco. Hoje vamos falar sobre Lawrence da Arábia. E os tópicos de hoje são as palavras de grandes diretores, breve sinopse e grandes nomes do cinema, contexto histórico, a produção e, finalmente, a música. Começando aqui com as palavras de grandes diretores. Vamos lá, abrindo aspas. Lawrence da Arábia para o cinema o que as pirâmides são para a arquitetura. É uma obra-prima, é atemporal, e você não poderia criá-lo hoje em dia. É um filme perfeito, é uma masterclass em linguagem cinematográfica. Essas foram as palavras de Denis Villeneuve, que é um dos maiores diretores contemporâneos. Ele é bem famoso por ter feito Duna 1 e 2 agora, né, que fez bastante sucesso, entre alguns outros filmes bem legais, tipo A Chegada, com Amy Adams. Ele fez também o Blade Runner 2049. Putz, esse mesmo. Eu sabia que tinha algum outro filme grande que eu tava esquecendo. Esse Blade Runner dele é tão bom que rivaliza com o original. Concordo, eu fui assistir esse filme, esse novo Blade Runner no cinema, justamente por causa do som. Ele tem um som muito bom. E também o filme A Chamada é outro filme sensacional, que tem um som interessante até por causa da história, né? Como desenvolve toda a história. E o Villeneuve, ele diz também que o Lawrence da Arábia meio que mudou a vida dele, né? Sim. É um masterclass para a linguagem cinematográfica. Sim, ele disse isso. Ele falou que assistiu na época em que era estudante de cinema ainda. Isso mudou para sempre para ele a visão de cinema. Inclusive é um filme que influenciou bastante o Duna também. Mas também eu sei que o livro em que Lawrence da Arábia foi adaptado, né, Sete Pilares da Sabedoria, foi uma das inspirações para Duna também, pro escritor de Duna, pro livro Duna. Que coisa, né? De uma forma ou de outra, influenciou tanto o livro quanto o filme depois, né, essa versão nova. E aproveitando esse gancho de que mudou a vida dele, um outro diretor que disse isso foi Steven Spielberg. Eu também anotei aqui um trechinho de uma fala dele sobre o filme. Ele disse: certamente Lawrence da Arábia foi o filme que me colocou na minha jornada. Vejo esse filme como um grande milagre. Até as ilusões nele não foram feitas em CGI. CGI são imagens geradas por computador, né? Então tudo que você vê no filme realmente tá acontecendo lá, não tem nada de computação. É tudo que tá rolando no filme, que é guerra, batalha, o deserto, todas as paisagens são reais e não tem tela verde. Não tem tela verde nenhuma. É um filme muito influente, assim, pro cinema. Pro mainstream, hoje em dia, talvez não seja tão conhecido pelas pessoas, não sei. Mas com certeza, para os profissionais do cinema, esse filme é uma referência, né? É uma referência, com certeza. Deve ser a referência absoluta em filmes épicos. Eu não consigo pensar em um filme mais épico do que esse. Eu concordo, tem vários filmes épicos, mas nenhum supera o Lawrence da Arábia, né? E o Martin Scorsese disse uma coisa interessante, que o personagem está constantemente testando a si mesmo, né, durante todo o filme. É verdade, realmente, é um dos muitos temas que voltam o tempo todo no filme, né? Já começa com ele na moto, correndo cada vez mais, é uma forma de se testar. Depois, quando mostra ele no Cairo, começando como soldado, ele com o fósforo, né? Apagando fósforo com o próprio dedo. E por aí aí vai crescendo em escala, né? A forma como ele vai se testando. E agora vamos para o próximo tópico, que é breve sinopse e grandes nomes do cinema. Um oficial do exército inglês chamado Lawrence, durante a Primeira Guerra Mundial, é enviado à Arábia para encontrar o príncipe Faisal. Com a ajuda de Ali, Lawrence se revolta contra as ordens de seus superiores e enfrenta uma grande aventura através do deserto. Então tá aí uma breve sinopse, mas bem breve mesmo. E também tem grandes nomes, né? Grandes atores que trabalharam nesse filme. E nós vamos comentar um pouquinho sobre eles. Bom, antes de mais nada, acho que era legal falar do David Lean, o diretor desse filme,
que é também uma das grandes referências do cinema. Ele dirigiu também outros 2 filmes muito famosos, A Ponte do Rio Kwai, que foi feito antes de Lawrence da Arábia, foi feito em 1957, e Doutor Zhivago, que foi em seguida, né, depois de Lawrence da Arábia, que é outro filme incrível que tem, inclusive, Omar Sharif, que tá nesse filme, ator egípcio, um ator muito, muito bom. Ele tá incrível nos 2 filmes. É uma trilha sonora muito icônica de Doutor Zhivago, né? Acho que às vezes as pessoas nem assistiram o filme, mas com certeza conhecem a trilha sonora. No papel principal a gente tem Peter O'Toole, como Lawrence da Arábia. Foi o papel que deixou ele famoso. Ele era antes um ator de teatro. Ele era muito famoso como ator shakespeariano. Dizem que ele tinha uma... Dizem brincando assim que o Leonardo DiCaprio, antes de vencer o Oscar, tinha uma audição similar à do Peter O'Toole, porque o Peter O'Toole concorreu 8 vezes ao Oscar de melhor ator e nunca venceu. Putz, é tipo Kubrick, Hitchcock, né? E também tem o Anthony Quinn, que faz o papel de Alda no filme. O Anthony Quinn fez um filme de western muito bom chamado Duelo de Titãs, de 1959, com Kirk Douglas. E o Anthony Quinn era meio que a grande estrela do filme, né? Porque o Peter O'Toole era um cara desconhecido, eles tinham que ter alguém que fosse super famoso para atrair público, né? O Anthony Quinn foi meio que essa pessoa para esse filme. Apesar de ter Alec Guinness, nesse filme ele faz o Príncipe Faisal. Para quem não sabe, ele é o Obi-Wan Kenobi original de Star Wars. Indo agora para o contexto histórico, esse filme ele é baseado num livro chamado Sete Pilares da Sabedoria, escrito por Thomas Edward Lawrence, conhecido como Lawrence da Arábia. Então é baseado numa história real. Olha só, o cara foi arqueólogo, ele começou como arqueólogo, na verdade, antes de entrar no exército, foi militar, foi agente secreto, diplomata, e acho que foi até essa experiência dele com arqueologia e tudo mais que fez ele ser chamado para essas missões que ele acabou fazendo, né? A história dele é basicamente a história do filme, mas ele era uma pessoa que ficou assim muito, muito famosa na época. Acho que foi um jornalista americano, igual mostra no filme, que começou a fazer uma matéria sobre ele, né? Virou uma figura exótica, Lawrence da Arábia. Lembrando, né, que é uma história que se passa durante a Primeira Guerra Mundial. Então ele foi pro Oriente Médio, né? Ele tá no fronte do Oriente Médio lutando contra o Império Otomano, que era aliado da Alemanha, né? Inimigos da Inglaterra na Primeira Guerra. Então se passa em todo esse contexto em que ele acaba se apaixonando pela cultura do lugar e ajuda na revolta árabe. Então ele vira um herói da revolta árabe. É tudo muito bem pensado, muito bem trabalhado. Tem proporções bíblicas em em tudo no filme. Desde o quão gigantesco é tudo, na produção, na história, na fotografia, até na própria história do Lawrence em si, né? Um cara que tá no deserto, ele vai fazendo umas coisas que você vê que ele acha que ele vai fazer tipo um milagre mesmo. Ele acha que é um tipo de Moisés em algum momento. Bom, caso alguém tenha interesse, eu recomendo Os Sete Pilares da Sabedoria. Tem algumas versões em português, até eu vi outro dia para vender. Nosso próximo tópico agora é a produção do filme, que é uma produção, como a gente até comentou agora há pouco, tão épica quanto o filme em si. E vamos falar um pouquinho assim sobre ela, até um pouco, porque a produção foi tão complicada que não tem como falar tudo, cara. Foi um negócio, foi uma verdadeira aventura essa produção. Então, talvez pela produção ter sido tão complexa, foi que fez o filme Lawrence da Arábia se destacar, né? Com certeza, com certeza. Esse negócio de você filmar tudo de verdade, cara, é muito melhor do que esse CGI que a gente vê hoje em dia, tudo isso falso, não tem como, não tem comparação. Então, isso foi uma das coisas que me chamaram muito a atenção nesse filme. É tudo muito bonito, os lugares, o plano aberto de filmagem, as paisagens, o deserto, é tudo muito real. Você sente isso. E não tem nada de efeito de computador, né? O que tem de efeito é efeito prático. Por exemplo, os aviões que aparecem em uma cena são aviões de verdade da Primeira Guerra, que você vê voando baixo, assim, perto das pessoas que estão lá, né? Todos os figurantes, não tinha CGI na época, tudo gente lá mesmo, assim, era um número absurdo de figurantes. Você não vê mais isso hoje em dia. Mas aqui, igual nesse filme, tem uma cena
Eu vou falar igual eles pronunciam em inglês, porque eu não sei como se pronuncia o lugar, né? Wadi Rum. O set, para começar, de extensão pelo deserto, o set tinha 4,8 quilômetros, puramente, cerca de 5 quilômetros. Uma cena gigantesca, que o David Lean quis que um acampamento, tá? Que fosse preenchido pelos beduínos. Então eles chamaram beduínos de verdade como figurantes, com as famílias, com os cavalos, com os camelos, com o gado que eles tinham, com tudo. Colocaram eles no set e pediram para eles viverem a vida normal deles. Então eles, montaram as lojas deles, então eles vendiam coisas, faziam trocas entre eles. E nisso, entre todos esses beduínos com a família e com a equipe do filme, tinha cerca de 10 mil pessoas. Nossa, é muita coisa, muita gente, e como você mesmo disse, essa do diretor ter pedido para os figurantes viverem a vida deles ali, isso agrega muito valor ao filme, porque estava sendo filmado a realidade, né? A vida deles ali. Exatamente, mais riqueza, mais verossimilidade, né? Fica mais real. E assim, era tanta gente que todo dia eles tinham que trazer 35 mil galões de água. E tinha umas coisas bem legais, assim, de detalhes também, tipo, as bandeiras que você vê dos beduínos, das tribos, são delas mesmo, assim, né? Só que a equipe fez e deixaram, assim, no sol do deserto para gastar. Tudo tem uma cara de negócio de verdade, não aquela cara de coisa feita só pro cinema mesmo, né? E tinha ainda a dificuldade de gravar no deserto, cara. Foram na Jordânia, eles gravaram no deserto da Jordânia, mas pra frente eles fizeram algumas coisas na Espanha e no Marrocos. Mas na Jordânia foram mais de 100 dias. Foram 117 dias de gravação. Na Jordânia, no deserto, porque o David Lean se apaixonou pelo deserto igual o Lawrence da Arábia. Esse foi um dos motivos. Eles viam que tinha tipo umas manchas no filme e tudo mais. Aí eles tiveram que descobrir o que era e descobriram que a câmera estava superaquecendo, né? Então eles tiveram que começar a colocar umas sombras em cima das câmeras, né? Tipo, meio que um guarda-sol. E começar a colocar pano molhado em cima das câmeras também. Não, e além de tudo, essa eu lembrei agora, essa é legal também. Eles guardavam depois os filmes nos refrigeradores dos caminhões de catering. Uma outra coisa interessante é que o David Lean, eles tinham outra coisa, né, do deserto, que era difícil, era a areia em si, quando batia o vento. Machucava muito todo mundo, entrava em todo o equipamento, entrava nas lentes. Aí a equipe tinha que começar a usar óculos para proteger desse vento com areia que vinha e machucava, né? Só que o David Lean se recusou. Talvez ele achou que fosse um beduíno, igual o Lawrence da Arábia. Só que nisso ele se ferrou e teve que fazer cirurgia nos olhos por causa disso. Tem aquelas coisas doidas também, tipo, Aqaba eles construíram do zero. Eles queriam filmar originalmente na Aqaba de verdade, mas já era moderna demais a cidade para conseguir filmar e ficar verossímil. Então eles construíram a Aqaba na Espanha durante meses, né? Ficaram construindo e usaram só para fazer essa cena. Depois destruíram todo o set. Uma cena, uma última aqui que eu acho legal falar também de efeito prático. Excelente exemplo disso, é do trem descarrilhando. Acho que tem duas cenas dessas, mas tem uma que o trem descarrilha e você vê ele vindo na direção da câmera. Foi filmado em um take, não tinha como refazer. E era trem de verdade, porque quando eu vi essa cena, eu fiquei muito confuso. Eu pensei, pô, será que isso é uma maquete? Era um trem de verdade, o condutor teve que pular um pouco antes de onde os trem descarrilha, né, que eles deixaram pronto. Você vê uma explosão, mas a explosão é só pra ver. É o trem que tá, o trilho que tá de um jeito lá que ele vai descarrilhar. Essa cena é incrível. No entanto, que eu pensei que fosse uma maquete, uma miniatura de trem. Foi um trem real. O estúdio queria que fosse uma miniatura, porque era mais seguro, mais barato, mas David Lean, sendo David Lean, quis fazer com um trem de verdade. Então eles construíram os malditos trilhos no meio do deserto, que foi um inferno. Levaram um trem pra lá e filmaram um negócio com um trem de verdade descarrilhando. Um último aspecto da produção aqui que eu acho importante de se comentar, especialmente nesse filme, é a edição. A edição dele, que é muito famosa. Tem muita coisa, tipo, o corte do fósforo. É um dos cortes mais famosos da história do cinema, em que o Lawrence ele pega um fósforo, né, ele vai
vai assoprar, né? Se não me engano, vai assoprar e aí, tchum, mostra o deserto com o sol nascendo. Faz a transição pro sol do deserto. Putz, essa cena, ela é linda demais, cara. É a cena de transição, né? De onde ele está pro deserto. Quando eu vi essa cena, cara, eu pensei na hora, falei, nossa, que sacada, que transição genial, né? Que ele criou para essa cena, né? Tipo aquele sol nascendo, assim, super bonito, e depois aparece aquela cena do deserto. Uma outra coisa legal na edição, que eu acho legal prestar atenção para quem for assistir, é que tem algumas cenas em que você começa a ouvir primeiro o som da cena seguinte, e aí corta para ela, tipo no Ataque de Acaba. Você começa a ouvir o sino, e aí depois corta para a imagem. Acho isso muito legal. Não lembro de nenhum filme que tenha feito isso antes. É tipo uma antecipação, essa é uma técnica de composição também, usada em composição. Exatamente, muita coisa de música isso. E agora tem outra parte épica que é a música. Foi uma história tão épica quanto a da produção do resto do filme em si. Vamos lá falar da música? Então vamos lá, a música de Lawrence da Arábia. Assim como o Daniel comentou, a parte da música, da trilha sonora, também teve seus problemas e nós vamos falar aqui um pouquinho do que aconteceu, porque apesar dos problemas, Lawrence da Arábia tem uma trilha super bonita. Então, quem escreveu a trilha de Lawrence da Arábia foi um compositor francês chamado Maurice Jarre. Ele faleceu em 2009. Ele também compôs as trilhas de Doutor Zhivago, Sociedade dos Poetas Mortos, Atração Fatal, Inimigo Meu, Mad Max Além da Cúpula do Trovão, e tem esse aqui que eu duvido que alguém não tenha assistido, hein? Ghost do Outro Lado da Vida. Tá louco, não sabia, não fazia ideia. Pois é, ó, pura sessão da tarde, cara. É tela quente e passa direto aí nos canais da TV a cabo. Mas não é aquela música cantada do filme Ghost, não. É a música instrumental que rola durante o filme. É essa música que o Maurice Jarre compôs. Ele só fez tudo isso porque fez Lawrence da Arábia, né? Porque antes ele era desconhecido. Isso, exatamente. Ele era totalmente desconhecido, mas agora o público vai entender como que ele ficou conhecido. A música foi um grande desafio. No início, eles procuraram 3 compositores para trabalhar na trilha sonora, mas a ideia acabou não acontecendo e não deu certo. E então conversaram com um compositor soviético para compor a música do estilo árabe, um compositor inglês, o Benjamin Britten, para compor a música militar britânica, e chamaram um compositor francês chamado Maurice Jarre. Então, tinham esses 3 compositores de início. Uhum. Acabou acontecendo que os outros 2 compositores, o russo e o inglês, desistiram do projeto. E sobrou o Maurice Jarre. Então, só deixa eu ver se eu entendi. Eram 3, aí não deu certo esses 3, ou aí pegou mais esses 3? Não, eram 3 compositores. Ah, já começou com os 3. Já começaram com 3 compositores, que eram o russo, o inglês e o francês. O russo iria compor a música estilo árabe, o inglês a marcha militar britânica e o Maurice Jarre que iria compor outras peças da trilha. E aí os outros 2 compositores desistiram do projeto e só sobrou o Maurice Jarre. Mas aconteceu um negócio assim, se não me engano, eu não lembro a parte cronológica, se foi por aí. Que depois o estúdio fez o David Lean contratar um outro compositor famoso, o cara fez a trilha e o David Lean odiou. Isso aconteceu depois desses 2 compositores terem desistido, porque tinha sobrado somente o Maurice Jarre e o estúdio não confiava nele porque ele não era conhecido. Porque ele não era famoso, né? Sobrou só ele, mas ele não era famoso, aí o estúdio não confiava por causa disso. Então, o que aconteceu? Depois da desistência daqueles 2 compositores, eles contrataram mais 2 compositores que começaram a trabalhar na trilha,
Enquanto isso, o Maurice Jarre estava trabalhando na parte dele. Mas o David Lean, o diretor, ouviu as músicas desses dois compositores que foram contratados recentemente, mas não gostou de nenhuma. E aí ele ouviu as músicas que o Maurice Jarre estava trabalhando e falou: pô, é esse som que eu estava procurando. E o Maurice Jarre tinha somente 6 semanas para finalizar toda a partitura. Tipo, ele dormia de 2 a 3 horas por dia só. Para quem é leigo, que não trabalha com música, não trabalha com composição, 1 minuto de música passa muito rápido. Mas para quem trabalha compondo, produzindo, 1 minuto de música instrumental parece uma eternidade. Para vocês verem que o tempo é relativo. É verdade, total. Total. Não, porque são tantas possibilidades, tanta coisa que você pode fazer, tantos caminhos. Ainda quando tem que sincronizar com o filme, putz. E quando começou a produção para gravar a trilha sonora, eles contrataram a Orquestra Filarmônica de Londres, mas tiveram problemas em sincronizar a música com as cenas, porque o maestro Adrian Bolt não tinha experiência em conduzir músicas para filmes. Tipo, ele era um ótimo maestro de música de concerto, mas quando você vai reger e conduzir uma trilha de filme, é bem diferente da música de concerto, né? Porque tem a tela, né? A telona grande lá, passando o filme e tem que estar em sincronia com a música. Então, o maestro Adrian Bolt acabou desistindo do projeto. Resumindo, o Maurice Jarre compôs toda a trilha do filme e também regeu a orquestra no dia da gravação da trilha sonora. E mesmo assim, o nome de Adrian Bolt aparece nos créditos iniciais do filme como conductor, por causa de processos burocráticos. Tinha um esquema de se contratar tantos ingleses para produção, você ganhava um dinheiro, não sei se era do governo, alguma coisa assim. Então teve que deixar o nome dele para o filme conseguir essa grana. Exatamente, é isso mesmo. E na trilha sonora do filme tem instrumentos característicos da região, como por exemplo, cítara, harpa, flauta. A flauta aparece bastante em vários temas. E agora falando um pouquinho de teoria musical, tem a escala menor harmônica, que tem uma sonoridade oriental, dependendo do modo que é escrita a linha melódica. Que pra gente soa exótico. Isso, ela tem essa característica oriental, árabe, de Oriente Antigo, né? E também eles utilizaram de um instrumento exótico chamado ondes martenot. Lembra do theremin, de um instrumento que nós falamos lá no primeiro episódio do podcast? Como esquecer do theremin, que a gente cita tanto aqui nesse podcast. Deixaram até um comentário lá no primeiro episódio no YouTube. Sim. Viva o theremin. Comentários, sim. O ondes martenot é meio que um parente do theremin. Agora eu vou contar um pouquinho da origem desse instrumento. Maurício Martenot, que foi um violoncelista, conheceu o inventor do theremin, Leon, e na década de 20 criaram juntos um instrumento que seria o primeiro modelo do ondes martenot. Foi patenteado em 1928 com o nome de Melhorias aos instrumentos de música eletrônica. O objetivo de Maurício Martenot era de produzir um instrumento de característica eletrônica e que fosse familiar aos músicos de orquestra. Assim como o theremin, esse instrumento é bastante utilizado em trilhas sonoras de horror e ficção científica. Um exemplo, o compositor Danny Elfman usou o ondes martenot na trilha sonora do filme de ficção Marte Ataca.
Eu selecionei algumas análises aqui, algumas cenas, e vamos começar pela tela escura, no início. Que ela abre com uma overture, que é uma abertura, que é a seleção de temas principais da trilha sonora. Temas de caráter forte e percussivo nos tímpanos e percussão, com uma sonoridade grandiosa nos metais, em destaque para as trompas. Eu adoro essa abertura do Lawrence da Arábia. É muito esse som épico que tinha também em filme dos anos 50, sei lá, tipo os 10 Mandamentos, né? Tum, tum, tum. Exatamente, a maioria dos filmes épicos antigos tem texturas parecidas, né? E a música dos créditos iniciais é multitemática e engloba motivos de vários temas tocados durante o filme, como por exemplo The Voice of the Guns, que é uma marcha militar britânica que toca várias vezes durante o filme, e essa é um exemplo de música que já existia e eles utilizaram ela no filme. E a cena inicial do filme depois da tela preta, que Lawrence andando de moto e ocorre um acidente. Essa cena não tem música, mas tem um propósito dela não ter música, mas nós não vamos dar spoiler aqui. E a cena de transição, que o Daniel já comentou aqui, que o Lawrence apaga o fósforo e aparece o sol e um céu todo laranja, super bonito. Uma melodia misteriosa inicia na flauta e depois vem uma sequência de trítono crescendo até o início de uma paisagem super bonita, que é o deserto, né? E então toca o tema grandioso do deserto. Tem uma outra cena que eu achei bastante interessante, que é a cena do Lawrence caminhando pelo deserto à noite. Essa cena tem uma fotografia linda. E não só a fotografia, mas a paisagem, a luz, é tudo muito bonito. É aquela quando ele tá no acampamento, e aí de noite ele começa a andar, a pensar, essa? Essa mesma. Então, ali, os fagotes, tímpanos e cordas compondo uma textura um tanto quanto tensa, no qual me parece mais como uma reflexão. A trilha sonora vai ficando cada vez mais e mais tensa, até chegar na região bem aguda das cordas e termina quando Lawrence diz "acaba", como se ele tivesse chegando a uma conclusão do que ele estava pensando. É como se a música estivesse refletindo o que ele estava pensando naquele momento, ele andando ali no deserto, pensando, até chegar no ápice, tipo a conclusão do pensamento e da reflexão que ele teve ali no deserto. Então, se a gente parar para pensar como que o compositor estruturou toda a música, você percebe que a melodia, ela inicia ali no fagote com uma leve tensão e depois a coloração orquestral e a tensão da música vai mudando de acordo com o andamento da cena e a reflexão de Lawrence durante o caminhar no deserto, até chegar no ápice da reflexão. Reflete o que está passando interiormente no personagem e faz você entender o que está acontecendo na cena, que ele chegou à conclusão, né? Incrível isso. É isso aí, exatamente isso. Isso mostra o quanto de técnica e feeling o Maurice Jarre tinha para descrever uma cena de uma reflexão, de um pensamento e transformar tudo isso em música, né? Muito legal. E um cara que era desconhecido. Assim, todos os detalhes que a gente comentou já, tipo arquitetura que mistura aquele negócio ocidental com oriental, ou se você reparar as roupas no filme, a roupa que o Lawrence usa que, sei lá, ele tá aquela hora, uma hora ocidental, outra hora oriental, né? Quando ele vira Lawrence da Arábia, ele volta a usar uniformes, mas usa um uniforme muito grande para ele, então você vê que ele tá desconfortável ali. E a música mostra tudo isso também ao mesmo tempo.
Então é em várias camadas tudo isso no filme. É isso aí, tudo interligado. Então vamos finalizando mais um episódio. Esperamos que tenham aprendido um pouco mais sobre Lawrence da Arábia. Não se esqueçam de se inscrever em nossos canais e deixar aquela curtida no episódio. Até uma próxima. Estamos caminhando para o final de mais um episódio de Beethoven no Boteco. Hoje, para nossa sorte, o boteco ainda não está fechando, mas estamos com uma sede de camelo porque falamos demais nesse episódio épico. Então vocês fiquem por aí enquanto nós tomamos a nossa. Valeu, até a próxima.